Hello guys, how are you? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos fazer uma revisão a jato de modal verbs, afinal de contas já passamos por isso antes. Vamos apenas fazer uma rápida revisão. Vamos lá, vamos começar então com o can. O can significa poder, capacidade, possibilidade, permissão, pedido. O que significa isso? Vamos ali para os exemplos que fica mais fácil, ó. She can speak Chinese. Então é uma capacidade que ela tem, é algo que ela consegue fazer. Ela consegue falar chinês. A gente também pode dizer I can swim very well. Eu consigo nadar muito bem, é uma capacidade minha, é algo que eu consigo fazer. Próximo exemplo fala It can happen to anyone. Ou pode acontecer com qualquer um. É uma possibilidade, algo que poderia acontecer aí. Também podemos usar para falar de permissão. You can play outside. Então, falei para uma criança assim, ó, você pode brincar lá fora, estou te dando permissão para isso. O próximo é para fazer um pedido. Can I talk to the director? Então, posso falar com o diretor? Estou sendo aí educado pedindo, por favor. O modal verb can, ele se basta nele mesmo. Então, ele não modifica na conjugação para nenhuma das pessoas e também não modifica nenhum dos verbos. Eu posso muito bem falar I can dance, you can dance, he can dance. O mesmo acontece com a negativa, ele se basta para fazer o próprio negativo. Então, a gente vai usar can't ou cannot. A gente pode usar ele aí no separado sem problema nenhum. E para fazer as perguntas, a gente vai começar sempre a frase com o can. Então, can you, can I, can he e assim por diante. Tudo bem? O nosso próximo modal verb é o could. O could, ele é o primo do can. Por que ele é o primo do can? Primeiro porque uma das principais funções dele é ser o passado do can. Então, se a gente fala, por exemplo, she could speak Chinese, é algo que ela conseguia fazer. Ela conseguia falar chinês. Era uma capacidade que ela tinha. Ou então eu posso falar assim, I could swim when I was a child. Então eu conseguia nadar quando eu era criança. Hoje em dia não consigo mais. E o mesmo vai acontecer aí com as outras frases, ó. It could happen to anyone. É uma possibilidade. Poderia ter acontecido com qualquer um. Your mom said you could play outside. Então, a sua mãe disse que você poderia brincar lá fora. Então, aí, ela te deu permissão no passado. She said you could. E o último, se eu for fazer um pedido, could you help me, please? Aqui ele nem tá tanto como o sentido de passado de can, e sim como uma forma mais educada de perguntar. Eu posso perguntar, can you help me? Mas aí eu vou estar dizendo no sentido de você tem a capacidade de me ajudar? Can you help me? Você tem a possibilidade, a capacidade? Você tem as habilidades para isso? E se eu pergunto, could you help me? Eu estou sendo educada perguntando se você poderia, por favor, me ajudar. O could, assim como o can, se basta nele mesmo e não muda em nenhuma das pessoas. Então eu uso can na afirmativa com todas as pessoas e com todos os verbos, couldn't na negativa e eu vou começar a frase com could para fazer a pergunta. O could tem mais duas funções aí. Então, a próxima função dele é quando a gente está falando sobre o futuro. Peraí, mas você falou que o could era passado de can. Exato, mas a gente pode usar o could no presente ou no futuro quando a gente está falando sobre situações que poderiam acontecer. Algo que a gente espera que aconteça. Ou então quando a gente está fazendo sugestões. Vamos aos exemplos ali, ó. What should we do this evening? O que nós deveríamos fazer hoje à noite? We could go to the movies. Ó, estou dando uma sugestão. Nós poderíamos ir ao cinema. It's a nice day. We could go for a walk. Olha lá, estou fazendo mais uma sugestão. O dia está lindo. Nós poderíamos ir dar uma volta. When you go to New York next month, you could stay with Barbara. Olha lá, quando você for a Nova York no próximo mês, você poderia ficar com a Bárbara. É uma possibilidade, é algo que poderia acontecer aí no futuro. Estou te dando esta sugestão. If you need money, why don't you ask Karen? Então, se você precisa de dinheiro, por que você não pede para a Karen?
E eu vou responder para você: Yes, I suppose I could. Eu acho que eu poderia pedir para ela. O que acontece? As frases com could no presente ou no futuro, elas têm menos força do que o can. Elas são less sure than can. Então, elas têm menos probabilidade de acontecer. É algo que eu estou imaginando ou algo que eu estou sugerindo, mas que não é certo ainda. Também podemos usar could have mais o verbo no particípio, que significa isso, que a gente vai falar sobre coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Vamos aos exemplos, ó. Why did you stay at a hotel when you went to New York? You could have stayed with Barbara. Então, por que você ficou num hotel quando você foi a Nova York? Você poderia ter ficado com a Bárbara. A possibilidade existia, porém eu não fiz. Era algo que poderia ter acontecido no passado. O próximo exemplo fala lá, ó. Jack fell off a ladder yesterday, but he's alright. He's lucky. He could have hurt himself badly. Então, o pobre coitado do Jack caiu da escada ontem e ele tá bem por enquanto. Né? Ele é sortudo, mas ele poderia ter se machucado muito. Algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E o último exemplo: The situation was bad, but it could have been worse. Então a situação estava ruim, mas ela poderia ter sido pior. Muito bem, a terceira forma de expressar possibilidades é quando a gente usa o to be able to. O to be able to ele pode ser usado no lugar do can, quando as frases estão no presente, ou para substituir o can, quando as frases estão no futuro. Então, se a frase está no futuro, a gente vai sempre usar uma partícula de futuro, ou will ou going to. A gente tem alguns exemplos ali, ó. We will be able to do the job. Então, eu estou dizendo uma capacidade que nós teremos. Então, nós conseguiremos fazer o trabalho. No futuro, é uma possibilidade e isso vai acontecer porque nós podemos. Nós temos capacidade e habilidade para isso. A próxima frase está no presente, ó. They are going to be able to fix the computer. Então, agora no presente, eles vão conseguir consertar o computador. É uma capacidade que eles têm. Vale observar que o to be able to tem ali um verbo to be. O que significa que quando a gente for usar ele no presente, a gente precisa se atentar a quem está fazendo a ação. Então, se eu sou capaz de, I am able to. Se você é capaz de, you are able to. Se estamos falando de he is able to e assim por diante. Podemos usar também, junto com o to be able to, o may e o might, quando a gente quer expressar aí que algo pode ser que aconteça. Eu estou dando, então, um sentido de uma possibilidade menos certa de acontecer. Quando a gente usa o may e o might, a gente vai dizer que algo pode ser que aconteça. Então, she may not be able to come. Então, pode ser que ela não consiga vir. Ou he might be able to finish the project in time. Então, pode ser que ele consiga terminar o projeto em tempo. O nosso próximo modal verb é o should. O should significa deve ou deveria. Muitas vezes, quando a gente faz uma sugestão ou quando a gente dá um conselho para alguém. Vamos ver ali os nossos exemplos. She should not go out last night. Então, era um conselho que eu tinha dado para ela. Ó. Ela não deveria ter saído ontem à noite. You should arrive early at the airport. Então, aqui estou te dando uma sugestão. Você deveria chegar cedo ao aeroporto. He should get home in 5 minutes. Então, eu estou esperando que ele chegue em casa nos próximos 5 minutos. É uma sugestão minha. É algo que eu acho que vai acontecer. Não é certeza. I should arrive in 5 minutes. Então, ali na frase de cima eu dizia que ele poderia chegar em 5 minutos, e na frase de baixo eu estou dizendo que eu posso chegar em 5 minutos. Tudo vai depender aí do trânsito, é uma probabilidade, é algo que eu estou dando como uma sugestão. Então, em 5 minutos pode ser que eu chegue ou não. We should fasten our seatbelts. Aqui a gente está usando o should numa situação em que a gente deveria fazer algo. Então, a gente deveria colocar os nossos cintos de segurança. Eu estou dando isso como uma sugestão. Olha, eu acho que a gente deveria.
Se a gente vai fazer ou não é uma outra história, certo? O should, assim como o can e o could, se basta nele mesmo. Então, a gente vai usar ele tanto nas frases afirmativas, negativas e interrogativas, com todas as pessoas e todos os verbos. Os verbos não modificam em momento nenhum quando a gente usa os modal verbs. Então, se a gente vai falar na afirmativa, eu posso falar he should play soccer, they should come in, e assim por diante. Da mesma forma que na negativa, eu vou usar I shouldn't swim, they shouldn't drive. E quando eu for fazer perguntas, vou começar com o should. Should I come in? Should she read? E assim por diante. A gente vai usar o should com o have quando a gente fala de uma situação em que a gente não fez no passado, mas que teria sido a coisa certa a gente ter feito esta coisa. Vamos aos exemplos ali que fica mais simples para entender, ó. It was a great party last night. You should have come. Então a festa ontem à noite foi ótima. Você deveria ter ido. I'm feeling sick. I shouldn't have eaten so much chocolate. Nossa, eu estou me sentindo mal. Eu não deveria ter comido tanto chocolate. I wonder why they are so late. They should have been here for an hour ago. Então, eu me pergunto por que eles estão tão atrasados. Eles deveriam estar aqui há 1 hora atrás. She shouldn't have been listening to our conversation. It was private. Então, ela não deveria estar ouvindo a nossa conversa. Era particular. Então, é algo que aconteceu ou não aconteceu no passado e que a gente meio que se arrepende. O nosso próximo modal verb é o ought. O ought significa deve, deveria. Mas qual é a diferença então? Ele é mais formal, ele é usado para expressar uma verdade objetiva, ou seja, algo que é necessário e que não pode ser evitado. Podem ser leis, deveres e regras. Vamos aos nossos exemplos ali, ó. They ought to follow the school's policy, or they will get expelled. Então, eles devem seguir as regras da escola, senão eles vão ser expulsos. According to the road sign, they ought to stop here. Então, de acordo com o sinal da rodovia, eles devem parar aqui. Então, se tem um sinal de stop, é porque você tem que parar, certo? É uma obrigação, é um dever, é uma regra. E a gente usa ought mais o have para falar sobre algo que não aconteceu no passado e nós nos arrependemos, ou então para falar de expectativa de algo que tenha acontecido ou vai acontecer. Então vamos lá, ó. We ought have waited for the rain to stop. Então nós deveríamos ter esperado a chuva parar. Provavelmente a gente saiu na chuva, ficou todo molhado e 5 minutos depois a chuva parou. If the flight was on time, he ought have arrived in Jakarta early this morning. Se o voo estivesse no horário, ele teria chegado em Jakarta hoje de manhã. O ought to, assim como os outros modal verbs, se bastam nele mesmo. A gente faz as frases afirmativas com todas as pessoas e todos os verbos não se modificam. A gente usa ele para fazer a negativa, então ele fica oughtn't to. Ou a gente pode dizer ought not to. É que ought not to é mais difícil de falar, por isso que a gente fala oughtn't. Mas o ought não é muito usado, ele é muito formal, extremamente formal. O nosso próximo modal verb é o would. O would é usado para fazer um pedido educado, um convite, uma oferta, além de servir como passado de will e para falar de coisas que aconteciam regularmente no passado. Vamos ali aos exemplos, ó. Would you please be quiet? I'm trying to concentrate. Então eu estou te pedindo educadamente, ó. Você poderia, por favor, ficar quieto? Eu estou tentando me concentrar. Would you like to come for dinner tomorrow evening? Você gostaria de vir para o jantar amanhã à noite? Estou te convidando para o jantar. Would you like a cup of coffee? Estou te oferecendo café. Você gostaria de uma xícara de café? Anne, I promise I won't be late. Então, a Anne falou lá atrás, ó, eu não vou me atrasar. Estou reportando para você então. Anne promised she wouldn't be late. Então, eu estou te contando que a Anne disse que ela não se atrasaria. Aí o would como passado do will.
When we were children, we would get up early and go for a swim. Então aqui a gente está falando sobre algo que acontecia sempre no passado, ó. Quando éramos crianças, nós sempre levantávamos cedo e íamos tomar um banho de mar ou íamos nadar. A gente pode usar o would com o particípio quando a gente vai falar sobre uma situação irreal do passado ou uma situação imaginária. Vamos ler os exemplos para ficar mais simples, ó. I would have been happy to see him, but I didn't have time. Então, eu teria ficado feliz de vê-lo, mas eu não tive tempo. I enjoyed the exhibition, but I don't think my grandmother would have approved it. Então, eu gostei muito da exibição, mas eu não acho que a minha avó teria aprovado no passado, uma situação que é irreal ou uma situação que eu estou imaginando, né? Eu não posso ter certeza. Eu acho que a minha avó não aprovaria. O would também se basta em todas as pessoas. Eu posso usar o would para todas as pessoas, no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Então, eu posso dizer it would come in, you would drive, ou I wouldn't read, we wouldn't dance. E se eu perguntar, would I drive? Would he play soccer? E assim por diante. Chegamos ao must. O must, então, ele é utilizado em frases afirmativas, ele indica a ideia de obrigação ou de dever. Você tem que, você deve, você precisa. Já nas frases negativas, a ideia indica que é uma proibição. Vamos aos exemplos ali que fica mais fácil. She must stop smoking. Ela deve parar de fumar. They must help him. Eles têm que ajudar ele. He must be sleeping. Ele deve estar dormindo. Ó, já passou do horário, ele deve estar dormindo, senão vai ter uma consequência. You must be here at 8 a.m. Você deve estar aqui às 8 horas da manhã. You must not drink and drive. Você não deve beber e dirigir. É proibido. Aí a frase negativa, então, com must, indicando uma proibição. E se a gente então quer passar essas frases para o passado, a gente vai usar então o must mais o present perfect. So, have done. Então vamos aos exemplos ali, ó. The phone rang, but I didn't hear it. I must have been asleep. Então vamos lá. Você me ligou, o telefone tocou, mas eu não ouvi. Eu deveria estar dormindo. É algo que é uma grande possibilidade. É algo que é uma dedução. Eu deduzi que naquele momento em que você me ligou, eu estava dormindo. I've lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere. Então eu perdi uma das minhas luvas. Eu devo ter derrubado por aí em algum lugar. Então eu estou deduzindo, eu estou falando que algo que aconteceu no passado aí, então, certo? É uma dedução no passado, por isso a gente usa o present perfect. Mais uma vez, o must, assim como os outros modal verbs, se bastam em si mesmo para fazer as frases afirmativas, negativas e interrogativas. O próximo verbo que a gente tem aqui modal é o have to. O have to, ele é muito parecido com o must, por isso que a gente vai fazer este comparativo aí entre os dois. Enquanto o must é pessoal, é uma opinião minha, ele vai expressar sentimentos e preferências, o have to é impessoal. Então, ele é usado para falar de fatos, de coisas que são obrigações. Vamos às frases de exemplo ali que vai ficar um pouco mais simples, ó. You must do something. Ou seja, eu, quem está falando, digo que é necessário que você faça algo. Em compensação, na frase do have to, eu estou dizendo lá, ó, you have to do something. Então você tem que fazer alguma coisa porque existe alguma regra ou alguma situação que te obriga a fazer isso. Vamos à frase ali do must. She is a really nice person. You must meet her. Então, eu que estou falando para você, acho que ela é uma pessoa muito legal e que você deveria conhecê-la. Vamos à frase do have to. You can't turn here. You have to turn left. Então você não pode virar aqui, você tem que virar à esquerda. Então existe alguma situação ali no trânsito que te permite virar à direita, você só pode virar à esquerda. Vamos de novo lá para o must. I haven't called Anne for ages. I must call her tonight. Então eu não ligo para Anne há muito tempo. Então eu devo fazer isso hoje. É algo que eu
tenho um sentimento muito forte que eu devo fazer. Em compensação, eu vou lá para a frase do have para ver uma obrigação. Ó. I have to wear glasses for reading. Eu tenho que usar óculos para ler. Se eu não usar, eu não enxergo, eu não vou conseguir ler. E a nossa última frase com o have to ali é George can't come with us this evening. He has to work. Então, o George não pode vir com nós hoje à noite porque ele tem que trabalhar. Ele não consegue sair disso. Vamos ali, ó. Comparação então do must com o have. I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do. Então, eu tenho que acordar cedo amanhã de manhã. Tem muitas coisas que eu quero fazer. Em compensação, I have to get up early tomorrow. I'm getting the train at 7:30 a.m. Então, eu tenho que levantar cedo amanhã, porque eu vou pegar o trem às 7:30. Se eu não levantar cedo, eu perco o trem e daí já era. Porém, quando usamos a frase no negativo, a intensidade é invertida. You must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Então, eu estou falando para você que você deve manter isso em segredo, que você não deve contar para ninguém. Temos aí, então, uma obrigação. Porém, quando eu falo o have to na negativa, eu vou dizer You can tell me if you want, but you don't have to tell me. Então, você pode dizer se você quiser, mas você não é obrigado a fazer isso. Você me fala se você quiser. Nossos próximos modal verbs são may e might. Então, may e might, eles são bem complicados porque eles são muito parecidos. Você pode trocar eles nas frases ali. A diferença entre eles é que eles vão indicar coisas que são possíveis de acontecer, porém são menos prováveis. Então vamos lá. Quando eles indicam possibility, quando eles indicam possibilidade, she may be at home. Então, se você for até a casa dela, ela deve estar na casa dela. Se eu for falar de possibilidades com might, ela vai ser menos provável. He might like to play basketball. Então, assim, eu estou falando para você que pode ser que ele goste de jogar basquete, mas eu não tenho a menor certeza disso. Quando eu falo de permissões, se eu uso may, eu vou falar sobre um pedido. May I sit here? Posso me sentar aqui? Em compensação, se eu for usar o might para uma permissão, eu estou sendo muito formal. May I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Quando faço essa frase do posso te fazer uma pergunta com o might, eu estou sendo extremamente formal. O may também pode ser usado para dar permissão e não somente pedir. Yes, you may go now. Então, você pode ir agora. Também usamos o may para fazer pedidos. May I have the bill, please? Você pode trazer a conta, por favor? E também usamos para desejar algo para alguém. May you both be very happy. Que vocês dois sejam muito felizes. E é daí que vem a famosa frase do 4 de maio. May the force be with you. Que na verdade a gente transforma por May the 4th be with you. Fazendo o trocadilho ali com 4 de maio. Quando a gente usa sugestões com might, a gente está sendo muito educado. You might try this cake. Então, assim, você pode provar este bolo, mas assim, eu estou sendo extremamente educado. É algo que a gente jamais diria para um amigo nosso. Para um amigo, a gente diria you can. O can substituiria aqui o might numa boa. A gente pode usar o might para fazer pedidos também, requests, mas aí também vamos estar sendo super formais. Might I borrow your book? Posso emprestar o seu livro? E a gente também pode usar como um condicional, como se. If you work hard, you might finish it. Se você trabalhar arduamente, você pode terminar o trabalho. Então, a gente tem aí a diferença entre o may e o might, são coisas que podem acontecer, sendo que o might é menos provável de acontecer e ele é sempre usado em frases muito mais formais. A gente pode usar o may e o might com o present perfect, querendo indicar aí então frases no passado. She may have been asleep. Então, ela deveria estar dormindo.
She might not have known about it. Então, provavelmente, ela não sabia sobre isso. He may not have been feeling well. Pode ser que ele não tenha estado se sentindo muito bem. Mais uma vez aqui, o formato das frases com may e might se bastam com eles mesmos, tanto na afirmativa quanto na negativa, e assim também na interrogativa. Estamos chegando ao final. Vamos falar então sobre o futuro. O will é usado para falar sobre um futuro que foi decidido na hora ou algo que é incerto. As frases que a gente mais usa ali são para oferecer alguma coisa. Offering to do something. That bag looks heavy. I'll help you with it. Então as sacolas parecem pesadas. Eu vou te ajudar com elas. Também posso usar para concordar em fazer alguma coisa. Agreeing to do something. You know that book I lent you? Can I have it back if you've finished with it? Então, sabe aquele livro que eu te emprestei? Você pode me devolver se você já acabou? E eu vou responder, of course. I'll give it to you tomorrow. Então, eu estou concordando com você e eu vou te devolver ele amanhã. Posso usar também para fazer uma promessa. Promising to do something. Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. Então, obrigado por me emprestar o dinheiro. Eu vou te devolvê-lo na sexta-feira. I won't tell anyone what happened. I promise. Então, aqui eu estou prometendo que eu não vou contar para ninguém o que aconteceu. Também posso usar o will para perguntar a alguém sobre alguma coisa ou pedir para alguém fazer alguma coisa. Asking somebody to do something. Will you be quiet, please? I'm trying to study. Você ficará quieto, por favor? Eu estou tentando estudar. Will you shut the door, please? Você fecha a porta, por favor? Assim, no futuro, quando você passar por ela, feche-a. Temos ali, então, mais exemplos. Oh, I left the door open. I'll go and shut it. Então, eu esqueci a porta aberta. Eu vou lá fechá-la. Acabei de decidir. What would you like to drink? O que você gostaria de beber? Oh, I'll have an orange juice, please. Eu vou tomar um suco de laranja. Acabei de decidir. Did you call Ruth? Oh, no, I forgot. I'll call her now. Então, eu esqueci de ligar para Ruth. Vou fazer isso agora. Acabei de me decidir. Vou pôr isso em ação agora. Mais uma vez aqui, o will, assim como todos os outros verbos modais, se basta em si mesmo nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Eu posso usar o futuro contínuo, will be doing, e ele é usado para expressar que você estará no meio de uma ação em determinado período do futuro. Vamos ver aí os exemplos que fica mais fácil de entender, ó. I'm going on holiday on Saturday. This time next week, I will be lying on the beach, swimming in the sea. Então, eu estou saindo de férias no próximo sábado. Então, esta hora na semana que vem, eu vou estar deitada na praia, nadando no oceano. Don't phone me between 7 and 8. We'll be having dinner then. Então, não me ligue entre as 7 e as 8. Nós vamos estar jantando neste período. Sabe quando a gente fala em português, eu vou estar ligando, eu vou estar fazendo, e todos os professores de português te corrigiram e disseram que isso é errado? Pois é, em inglês isso é correto. É algo que você vai estar fazendo em determinado momento no futuro. Porém, eu também posso usar o futuro com o passado. Vamos entender isso melhor. A gente pode usar então o will com o have done, que é chamado de future perfect. Ele é usado para dizer que algo já estará completo em determinado momento do futuro. Olha os exemplos. Sally always leaves for work at 8:30 in the morning, so she won't be home at 9 o'clock. She will have gone to work. Então vamos lá. A Sally sempre sai para ir para o trabalho às 8:30 da manhã. Então, às 9 horas, ela não vai estar em casa, ela vai ter ido para o trabalho. We are late. The film will have already started by the time we get to the movies. Então, nós estamos atrasados. O filme já vai ter começado quando nós chegarmos até o cinema. Então, é algo que
estará completo aí no caso do filme, ele já vai estar em andamento, mas algo que já vai ter acontecido, certo? O começo do filme já vai ter acontecido quando a gente chegar lá. É como falar sobre o passado no futuro ou o futuro no passado. Então vamos lá, o nosso último modal verb de hoje é o going to. O going to é o futuro que nos diz certeza, é algo que já foi definido, que já está certo de que vai acontecer. Como o nosso exemplo ali, ó. The man can't see where he's walking. There is a hole in front of him. Então, o homem está andando e ele não consegue ver o caminho. E tem um buraco na frente dele. He's going to fall into the hole. Ele vai cair no buraco. When we say that something is going to happen, the situation now makes us believe this. Então, quando a gente fala que algo vai acontecer, is going to happen, é porque alguma coisa no agora nos faz acreditar que isso no futuro vai acontecer. No caso aí, o moço com o buraco, né? The man is walking towards the hole. Note, he is going to fall into it. Então, ele está andando em direção ao buraco, o que significa que ele vai cair no buraco. Então, essa situação do presente nos faz acreditar que o futuro é certo. Então, a gente tem ali, ó. I'm going to do something. I have already decided to do it. I intend to do it. Então, se eu digo eu vou fazer algo usando o going to, é algo que eu já decidi ou que eu tenho a intenção de fazer. Vamos aos dois diálogos ali de exemplo. There is a film on television tonight. Are you going to watch it? Então, tem um filme na TV hoje. Então, é certo, esse filme vai passar. Você vai assisti-lo? Eu respondo, No, I'm tired. I'm going to have an early night. Então, eu estou cansada e eu já decidi que eu vou ir dormir mais cedo. Então, I'm going to have an early night. I hear Ruth has won some money. What's she going to do with it? Então eu ouvi que a Ruth ganhou algum dinheiro. Tipo, ela ganhou na loteria. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Bom, se alguém ganha muito dinheiro, ela planeja o que ela vai fazer com esse dinheiro. E a pessoa me responde: She's going to buy a new car. Então ela decidiu que ela vai comprar um carro novo. Muito bem, o que a gente precisa levar em consideração aí então? O going to, ele é formado pelo verbo to be. O que significa então que a gente precisa prestar atenção em quem está fazendo a ação para a gente então concordar este verbo to be. Se for I'm going to. Se for you are going to. Se for he's going to. E assim por diante. A negativa também é feita com o verbo to be, da mesma forma que a interrogativa também. A gente sempre vai perguntar se algo vai acontecer com o verbo going to usando o verbo to be. Então, se eu perguntar para você, você vai viajar? Are you going to travel? Eu vou começar então a minha pergunta com o verbo to be. Porém, eu posso usar o going to no passado, quando eu quero dizer que algo ia acontecer, mas não aconteceu. Então, a gente tinha algo planejado para o passado, era certo que isso ia acontecer, mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho e no final não aconteceu. Vamos aos exemplos ali, ó. We were going to travel by train. But then we decided to go by car instead. Então a gente ia viajar de trem, estava certo. Mas nós decidimos viajar de carro ao invés disso. O próximo lá. Did Peter do the examination? No, he was going to do it, but he changed his mind. Então, o Peter fez o teste? Não, ele ia fazer, mas daí ele mudou de ideia. Então era certo que ele ia fazer aquilo, mas daí de repente ele mudou de ideia. I was just going to cross the road when somebody shouted, Stop! Então eu estava a ponto de cruzar a rua ali, eu ia cruzar a rodovia quando alguém gritou, Pare! Você vai morrer atropelado! Não faça isso, seu louco! E o nosso último exemplo ali. I thought it was going to rain. Then the sun came out. Então, eu achei que ia chover, tudo indicava que ia cair a maior chuva. E de repente o sol saiu. Esses foram então os nossos modal verbs. Desculpe pelo vídeo tão longo, mas são muitos, então a gente precisa aí passar por todos eles. Caso tenham alguma dúvida, me mandem mensagem. E para que não tenham mais dúvidas, façam as atividades de fixação. Qualquer dúvida, estou à disposição, me mandem mensagem. Tchau, gente, bons estudos!